Bom dia a todos. Que eu percebi a sala ainda há pouco, agora eu não a vejo mais. Eu saúdo os presentes na sala e os presentes e os internautas também que nos veem virtualmente. Eu sei que é um telão e que há personalidades e ouvintes diretamente que veem esse telão. Eu, então, queria saudar os organizadores. Em primeiro lugar, o Almirante Monteiro, diretor do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Marinha. O Almirante Matias, eu já tive a oportunidade de conhecer, diretor do Patrimônio Histórico e Documental da Marinha. O Almirante Silvio Luiz, diretor da Escola de Guerra Naval. E o embaixador de Portugal, que talvez nos veja virtualmente, eu sei que ele não está presente na sala, o senhor Luiz Faro Ramos. Eu queria saudar também todos os oficiais presentes, todos os membros da gloriosa Marinha Brasileira e todos os ouvintes que nos ouvem e nos veem através de outras redes. O tema que me foi indicado é o tema do imaginário do Atlântico no processo da independência do Brasil. Eu sou estudioso de História Marítima. Na universidade onde eu me formei, eu dava aula até 2014, eu ainda tenho orientandos. A Universidade de Sorbonne Université tem um departamento de História Marítima, um laboratório de pesquisa importante. E eu sempre fico um pouco surpreendido com a pouca atenção que é dada à história marítima no Brasil, que, afinal de contas, é o país que possui a maior costa nacional atlântica. Não é pouca coisa, é uma das razões de que houve tanta pressão dos aliados para nos situarem, terem o Brasil de seu lado, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra, é esse longuíssimo litoral atlântico. E nós estamos, então, celebrando aqui o bicentenário da independência, que a independência ocorre em plena era da navegação à vela, que é uma era que começa com os primórdios da humanidade e acaba, é um dos marcadores históricos mais aceitos pelos historiadores, acaba com a abertura do Canal de Panamá em 1869, visto que o Canal de Panamá o Canal de Suez, eu dizia, o Canal de Suez é construído explicitamente para os navios a vapor. Evidentemente, os navios à vela continuam a circular, há mesmo grandes navios que são construídos, como o grande veleiro da Marinha Francesa, o Belém, que era um navio de comércio feito por fabricantes de chocolate de Bordeaux, que ia até Belém, e que é um grande veleiro que ainda circula no âmbito da Escola Naval. Mas, tecnicamente, a era da navegação à vela termina em 1869 com o Canal de Suez, que é a maior obra de engenharia da Revolução Industrial. Ora, no começo do século XIX, acontecem dois eventos fundamentais. Em plena Revolução Industrial, a Inglaterra derrota a França. Mais especificamente, na Batalha de Trafalgar, em 1805, a Inglaterra ganha uma hegemonia naval que vai
até o final da Primeira Guerra Mundial e um pouco além, quando a Marinha Americana vai obter essa preponderância nos oceanos. Então, isso eu dou aula numa escola de economia da Fundação Getúlio Vargas, eu dirijo um centro de estudos do Atlântico Sul lá, e é o ponto que eu ensino para os meus estudantes. A hegemonia britânica no século XIX é a Revolução Industrial mais o domínio dos mares. E o domínio dos mares começa na Batalha de Trafalgar. A Batalha de Trafalgar, então, de imediato dá essa supremacia inglesa no Atlântico Norte, no Mediterrâneo e no Caribe, e ela vai se desdobrar por batalhas sucessivas no Atlântico Sul. E há, em primeiro lugar, a tomada da cidade do Cabo dos holandeses em 1806, depois de uma pequena batalha de Blauberg, ou chamada Batalha de Cape Town. E esse é o primeiro ponto do gargalo do Atlântico Sul que é tomado. Houve em seguida uma ofensiva em Buenos Aires em 1806, eu digo uma ofensiva da Royal Navy, evidentemente, é disso que eu estou falando aqui, que foi repetida em 1807 e em 1807 também uma investida em Montevidéu, que não durou muito tempo, mas mostra essa estratégia de dominação do Atlântico Sul, na qual se insere a chegada da corte no Brasil, que eu vou falar em seguida. Mas é preciso ver que, nesse mesmo movimento, as ilhas de Ascensão, Santa Helena e Tristão da Cunha são ocupadas pela Marinha Britânica. Uma base naval é construída na ilha de Ascensão em 1815. Depois, na Segunda Guerra Mundial, virou uma base aérea em 1942, que é um ponto-chave do controle da Rota do Cabo até hoje. Isso é um ponto essencial. Desde o final do século XVIII, os espanhóis estavam confrontados a um aumento da navegação pelo Cabo Horn, e começa nessa época as crises em torno, as rivalidades e enfrentamentos diplomáticos e navais entre franceses, ingleses e espanhóis, que dão lugar à primeira crise das Malvinas Falkland, entre 1764 e 1766, porque as Malvinas, como os senhores sabem melhor que eu, protegem a passagem de Drake entre o Cabo Horn e a terra de Graham, que são vias privilegiadas de acesso ao Pacífico até a abertura do Canal de Suez em 1914. Em 1833, a Inglaterra afirma a soberania nas Malvinas Falkland, levando a esse contencioso com a Argentina, que não se resolveu até hoje, e que pode ser aguçado com a saída do Reino Unido da União Europeia, porque agora o Reino Unido não tem mais a solidariedade automática da União Europeia no contencioso com a Argentina, e porque a Espanha, que continua um membro ativo da União Europeia, tem seu próprio contencioso com o Reino Unido a respeito de Gibraltar. Esse é só um ponto da atualidade que eu falo nisso para mostrar a perenidade desses problemas estratégicos diante de acontecimentos recentes, como o Brexit, como foi o Brexit.
Então, é nesse contexto que se dá a transferência da corte para o Brasil. Há todo um contexto de pressão. Eu não vou retomar isso, esse episódio de história diplomática da França e da Inglaterra, que estavam em guerra, a respeito da aliança com Portugal. Mas, já em 1807, a França e a Espanha assinam o Tratado de Fontainebleau, que tem como objetivo a partilha de Portugal entre a França e a Espanha e a divisão de suas colônias entre os dois países. E 28 mil soldados franceses recebem autorização de passar para o território espanhol. Isso já em outubro de 1807, e é em 29 de novembro de 1807 que se dá a partida da família real e da corte para a Bahia e depois para o Rio de Janeiro, a saída de Lisboa. A situação dessa partida é um efeito da pressão inglesa muito claramente. Lord Strangford, que era o embaixador britânico em Lisboa e que organizou essa saída, a família real, os poucos navios portugueses disponíveis trazem a família real, são comboiados pela Royal Navy, pelos navios de guerra da Royal Navy, e numa despacho diplomático para Londres, o Lord Strangford disse que dizia que a Inglaterra ficaria com essa transferência da corte em posição de criar uma relação de soberania nos dois Brasis. Nos dois Brasis, ele estava se referindo ao antigo estado do Grão-Pará e Maranhão e ao estado do Brasil, propriamente dito, que começava no Cabo dos Touros, no Rio Grande do Norte. Isso é muito interessante, e eu agora vou dar um salto um pouquinho para frente. Em 1839, quando, no contexto de uma crise muito grande entre a Inglaterra e Portugal, que vai redundar no Palmerston Act de 1839, o nome do, então, primeiro-ministro inglês Palmerston. Ele também foi ministro do exterior em vários momentos, ele teve uma carreira muito longa. Mas esse édito em inglês autorizava a Royal Navy a intervir unilateralmente nas colônias portuguesas africanas, nas águas das colônias portuguesas africanas, concretamente em Angola e Moçambique, que eram mais expostas, para interromper o tráfico clandestino de escravizado africano para o Brasil. Esse é o ponto central em torno da independência do Brasil e da vinda da corte. E no contexto dessa polêmica, desse contencioso diplomático entre a Inglaterra e Portugal, o embaixador inglês em Lisboa, Howard de Auden, Lord Howard de Auden, manda um documento para o Visconde de Sá da Bandeira, recapitulando que era o primeiro-ministro de Portugal, recapitulando a longa lista de benefícios que Portugal tinha tirado do apoio inglês, e ele, em certa altura, dá grande destaque à segurança naval que a Royal Navy garantiu a transferência da família real de Lisboa para o Brasil em 1807. A resposta do Visconde do Sá da Bandeira é muito reveladora. Ele diz o seguinte:
o governo britânico influenciou a corte portuguesa, que podia ter deixado Lisboa e se estabelecer de maneira segura na Ilha da Madeira, o governo britânico, então, encorajou a corte a mudar para o Brasil, porque já tinha a ideia de obter as vantagens econômicas da abertura dos portos do Brasil para o Império Britânico. Isso é uma coisa muito interessante e merece uma reflexão. Vejam bem, como eu disse logo do começo, desde 1805, a ameaça naval francesa sobre Portugal, ou sobre qualquer aliado da Inglaterra, era zero. A frota francesa e uma parte da frota espanhola, aliás, aliada da França, estava no fundo do mar, graças à vitória de Nelson em Trafalgar. Ora, a corte poderia ter se estabelecido muito bem na Ilha da Madeira, é isso que indica o Visconde de Sá da Bandeira, onde o clima era muito mais agradável. Isso estava mais implícito, porque o Rio de Janeiro havia uma grande inquietação, porque era conhecido a existência de epidemias tropicais e vários problemas nesse porto tão longínquo. É um fato inédito na história da Europa, essa transferência da corte para o outro lado do oceano. E o que o Visconde de Sá da Bandeira diz é a experiência da diplomacia portuguesa depois que o Brasil ficou independente. Ele está dizendo que quem forçou a corte a vir para o Brasil foram os ingleses, o governo inglês, para tirar proveito da abertura dos portos e no desdobramento da independência do Brasil. Há toda uma tradição historiográfica brasileira que interpreta essa transferência da corte como um desejo de Portugal de desenvolver o Brasil. Se buscam precedentes até no Padre Antônio Vieira, que falou efetivamente disso, e outros autores do século XVIII, mas eram eram declarações num contexto muito diferente. Aqui se tratava de transferir provisoriamente a capital no momento em que a família real e o próprio soberano, a própria rainha, aliás, era a rainha Dona Maria, o João VI vira João VI, ele é príncipe regente ainda no Brasil, e a família real toda ser capturada pelas tropas francesas, e como aconteceu na Espanha, não é? Com os Borbões da Espanha. E isso, então, é preciso lembrar, aí essa transferência não é uma transferência de uma vez só. Houve 3 invasões em Portugal, como se sabe. A primeira invasão é a que chegou a Lisboa, de Junot, e ficou de novembro de 1807 a novembro de 1808. A segunda invasão foi a do Marechal Soult, de janeiro de 1809 a maio de 1809. A terceira invasão do general Masséna foi de setembro de 1810 a outubro de 1810. Essa invasão de Lisboa, mesmo quando Junot estava em Lisboa, ele concedia visas para quem queria vir ao Brasil. Bastava pagar lá, ele cobrava lá uma taxa e dava visa. A pessoa alegava que tinha família no Brasil, ou que tinha vindo gente com a família real para o Brasil, e ele dava sem problema registro disso. Eu li recentemente uma documentação sobre isso. Então, o cálculo que se faz, chegaram tantas pessoas no navio com
com a frota que primeiro foi para Bahia e depois chegou no Rio de Janeiro. Não é bem assim. Chegou gente de Portugal para vir à corte para o Rio de Janeiro até 1821, até o retorno de João VI, até a véspera da independência do Brasil. Vejam bem, mesmo quando o Junot estava em Lisboa, a Royal Navy imediatamente bloqueou o Rio Tejo, fez um bloqueio naval. Então havia muita gente que podia ir com um barquinho pequeno de noite, ou da margem esquerda do Tejo até a esse bloqueio naval, até esses navios de guerra britânico e de transporte que estavam bloqueando o Tejo. Depois havia navios que os levavam a Liverpool, e de Liverpool eles vinham para o Rio. Eu estou dizendo isso para mostrar que houve um fluxo contínuo de funcionários, de famílias de Lisboa para o Rio a partir de 1808. Não é só a chegada da corte. Quando, então, há esses eventos todos que vão levar à independência, à declaração de independência do Brasil, que só vai ser reconhecida pela Inglaterra e por Portugal em 1825, e pela comunidade internacional. Eu queria lembrar aqui que a Inglaterra é que dava as cartas, porque ela era a ONU, porque o sistema diplomático dela dominava o mundo. Ela era o que seria o FMI hoje, porque eram os bancos britânicos que financiavam os novos países independentes da América Latina e mesmo o Império Otomano, em particular o Banco Rothschild, ou Rothschild, como se diz em inglês, que vai dar o primeiro empréstimo depois da independência do Brasil. E a Inglaterra era também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, porque a Inglaterra proibiu o tráfico de escravizados africanos no Atlântico. Ela vai mudar a base do sistema escravista com essa proibição, e é disso que eu vou falar agora. A notícia da independência do Brasil chega rapidamente na África, quase simultaneamente a Portugal, e a primeira reação, digamos, oficial que há é no Forte de Ajudar, que tem autores brasileiros que pegam a fonética francesa e chamam Uidá. Ajudar é o nome português do forte, eu fico com o nome português, que era dirigido nessa época por um célebre comerciante de escravizado de africano, Francisco Félix de Souza, que era um baiano, Xaxá, que era uma espécie de ministro do comércio exterior do rei Gueso, que dominava o Daomé, e ele hasteia a bandeira brasileira. Alguém levou para ele lá a nova bandeira do Império do Brasil, e ele hasteia a bandeira brasileira no Forte de Ajudar. E é só no começo dos anos 1840 que um contingente português, de soldados portugueses vindos da ilha de São Tomé, restabelece a soberania portuguesa de fato neste forte. Então, veja bem, esse é um primeiro reflexo dos enclaves negreiros da África se unir ao Brasil. Isso é acompanhado para a emergência e o medo de Portugal do surgimento de partidos brasileiros, abre aspas, a movimentações de grupos de comerciantes ligados ao Brasil querendo aderir à independência do Brasil. Há um episódio naval interessante quando
almirante Cochrane vai com a pequena flotilha dele para Belém, para São Luís, para cercar São Luís, onde ele entra no final de 1823, em novembro, quando ele está indo da Bahia para o Maranhão, ele pega, como todos os marinheiros sabem, estudiosos de história marítima sabem, a corrente das Guianas, a partir do Rio Grande do Norte, que o obriga a navegar bem mais ao norte que o Maranhão para dar uma volta e poder, de novo, pegar o anticiclone de Santa Helena, as correntes equatoriais, a parte superior do anticiclone e das correntes marítimas que o levam até o Maranhão. Eu queria assinalar que Cochrane conhecia bem essa navegação. Antes ele estava no Chile, mas antes de estar no Chile, ele tinha estado nos Açores, já, no quadro quando ele ainda era oficial da Royal Navy, antes dele ser demitido em 1814, como se sabe lá no incidente que eu não vou entrar. O fato é que, quando Cochrane estava dando essas manobras para poder voltar e entrar para São Luís, ele foi observado por um navio mercante que estava indo para Lisboa e deram alarme a Lisboa que havia navios com bandeira do Império nessa altura, nessa latitude do Atlântico. E em Portugal, imediatamente, houve um rebate, um alerta, porque se pensava que essa frota do almirante Cochrane fosse para Angola, para ocupar Angola em nome do governo do Rio de Janeiro. Não era só eles que pensavam isso, os portugueses. Isso foi dito na Assembleia Constituinte, criada depois da independência, da Declaração da Independência. Em 1823, o então deputado Nicolau Vergueiro, um homem importantíssimo nos primeiros 50 anos da história do Brasil, que depois será regente, senador, ministro várias vezes, o Nicolau Vergueiro propõe um apoio brasileiro aos comerciantes e aos setores da população de Luanda e, sobretudo, de Benguela, que eram muito ligados ao Rio de Janeiro e queriam se unir ao governo do Império do Brasil. Então, vejam bem, o que é o corpo do território brasileiro? É um corpo totalmente diferente do que a gente imagina essa unidade territorial. As reações do imaginário atlântico correspondem ao espaço geopolítico e econômico e náutico que existia desde o século XVI, que eu chamo Oceano Etiópico, que é assim que era chamado, que é esse sul atlântico que une o Brasil e principalmente o Estado do Brasil, isto é, o miolo escravista do Brasil, a África Ocidental Portuguesa e aos enclaves portugueses da África em geral. Esse é a manifestação, então, da independência do Brasil, é manter esse espaço transatlântico sob a soberania do Rio de Janeiro. Do lado oposto, o estado do Grão-Pará e Maranhão, isto é, o Maranhão e o Pará, concretamente, eu queria lembrar que o Pará incluía a Amazônia inteira, tem falado do Amapá, essa unidade disse explicitamente que não tinha interesse
e é a comunicação da Câmara de São Luís, não temos nenhum interesse em aderir ao governo do Rio de Janeiro. Lisboa é muito mais perto, e nosso comércio é todo com Lisboa, nenhum com o Rio de Janeiro. Então, vejam bem, é declarada a independência do Brasil, a proposta que aparece no primeiro lugar, os movimentos que aparecem em primeiro lugar é incorporar Angola, concretamente, e também isso vai aparecer em Moçambique, porque é um efeito da transferência da corte, a integração do tráfico de Moçambique ao Rio de Janeiro, porque o tráfico de escravizados de Moçambique antes estava no circuito do Oceano Índico, havia essa transferência de escravizados para o Golfo Pérsico, para o Mar da Arábia em geral, e para a ilha de Madagascar, e Ilhas Comor, essa zona toda, e a Ilha da Reunião, onde os franceses tinham um sistema escravista ativo. Isso vai, então, mostrar a resiliência dessas redes criadas ao longo de 300 anos no Atlântico Sul. E do outro lado, você tem, a gente assiste a esse movimento, essa tentativa do Maranhão de se manter separado do Rio de Janeiro e fiel a Lisboa. Vejam bem, houve nas independências da América Latina várias tentativas de manter entidades mais amplas do que os atuais países latino-americanos, não é? Para começar com a Grande Colômbia, que incluía a Colômbia, o Equador, o Panamá e a Venezuela entre 1819 e 1831. Depois a República Federal da América Central, entre 1823 e 1841, que incluía Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. E depois, obviamente, mas aqui perto de nós, tem as Províncias Unidas do Rio da Prata, de 1810 a 1831, na qual o Paraguai saiu logo, mas ficou a Argentina, o Uruguai e uma parte da Bolívia. Nenhuma delas foi adiante, isso tudo deu com os burros na água, a gente sabe, mas o Brasil vai continuar tendo acesso, mesmo ilegalmente, ao comércio de escravizados angolanos até 1850. E acontece um fenômeno aí que é preciso também chamar a atenção, que a chegada da corte, ela provoca convergência, uma tríplice convergência. Primeiro, chega a administração monárquica portuguesa. Esse é o ponto que é quase sempre assinalado, onde se fala da corte, o Brasil será a única monarquia das Américas, haverá, então, essa distinção, a elegância de não ter um país, uma república e continuar com essas instâncias europeias aqui. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, então você tem uma administração experiente, uma administração europeia experiente, que se instala no Rio de Janeiro. Isso não ocorreu em nenhum outro país latino-americano. Havia, evidentemente, em Washington, que acabava de ser fundado em 1800, uma administração federal americana. Ela era muito experiente, mas era um outro contexto. Nós estamos aqui numa administração monárquica centralizada, coisa que os Estados Unidos estavam longe de ser nesta época, e que tinha laços dinásticos de união com as monarquias europeias. Eu queria lembrar que, nesta época, todas as repúblicas estão na América. Não tem nenhuma república na Europa. Todas as monarquias estão na Europa. E o Brasil é a única monarquia, não é? A primeira república estabelecida definitivamente na Europa, fora os movimentos provisórios, é a Terceira República na França, em 1870, e Portugal, em 1910.
Tinha a Suíça, mas a Suíça é um caso à parte. Né? A Suíça é totalmente diferente de tudo, não serve. É uma confederação, é uma coisa muito específica. Mas isso é para mostrar esse primeiro ponto da chegada da corte. O segundo ponto é o fato que a Inglaterra tem acesso à abertura dos portos. O Brasil vai ser o maior agroexportador da época. Por quê? Porque houve uma sequência de guerras, desde a Guerra Revolucionária Americana em 1776, que vão tirar a produção de arroz americana do mercado europeu, por causa da guerra, e uma parte do algodão. Depois tem a Revolução de São Domingos, Haiti, que vai provocar também uma ruptura da exportação de açúcar e café para a Europa. Há vários outros conflitos nas Antilhas entre franceses e ingleses que atrapalham as exportações agroexportadoras do agroproduto, enfim, do agronegócio, a gente chamaria hoje. E o Brasil, então, os portos são abertos, começa a exportar para a Inglaterra numa conjuntura em que os preços do açúcar, do algodão, do cacau, do linho, do pouco linho que havia, do tabaco e da nascente exportação de café, estão lá em cima em Londres. O Brasil, então, tem termos de troca muito favoráveis e pode importar muita coisa da Inglaterra. Entre essas coisas, ele vai importar também produtos de escambo na África. Isto é, ele importa da Inglaterra produtos que eram usados no comércio africano, que ele vai usar para importar mais escravizados para o Rio de Janeiro e para o Brasil em geral. Por quê? Porque em 1807 a Inglaterra acaba com o tráfico de escravizado, em 1808 é o fim do tráfico americano de escravizado. Estou falando do tráfico atlântico, claro, não do tráfico terrestre nos Estados Unidos, que vai continuar. Nem da escravidão, não estou falando do fim da escravidão. Nós estamos falando do comércio atlântico de escravizado, que era um comércio internacional. O comércio internacional é regido pela lei do mais forte. A lei do mais forte nessa época era a Inglaterra, e ela proibiu. E o Brasil teve que se dobrar a isso e sofrer pressões em torno disso até 1850. Há, então, essa oportunidade para o Brasil, para os comerciantes brasileiros negreiros que importavam escravizados africanos, de terem mais mercadorias de escambo para levar para a África, no momento em que a oferta de escravizados nos portos africanos tinha aumentado muito, porque não havia mais a concorrência americana e britânica nesses portos. O comércio de escravizado, o comércio luso-brasileiro de escravizados, vai então invadir zonas em que antes não havia presença de negociantes portugueses, só de negociantes ingleses ou americanos, malgrado a proibição criada desde 1818 pela proibição do tráfico ao norte do Equador e desde 1831 pela proibição do tráfico em geral, de qualquer porto africano. Vejam bem que eu estou falando aqui o que eu disse, que os negreiros do Rio captaram a possibilidade de ampliar seus negócios na África com o abandono do tráfico pelos americanos e os ingleses. E é exatamente isso que diz o relatório da Mesa de Inspeção do Rio de Janeiro, no dia 9, eu tenho esse documento, no dia 9 de agosto de 1808, que era preciso, a mesa de inspeção, digamos, era a administração do comércio do Rio, não é?
Era o sistema todo que controlava a alfândega, tarifas e as orientações do comércio do que já era a capital do Império Português, no Rio de Janeiro. Então, ele diz que era preciso estimular o tráfico em Angola e em Benguela, da mesma forma que é feito em Cabinda, Luango e Costa da Mina. Eles poderiam dizer também em Moçambique. E aí eu vou citar, abre parágrafo, sendo esta, talvez, depois de tantos anos, de se fazer o comércio desta sorte sem desvantagem para a nação portuguesa pela falta de concorrentes estrangeiros na costa. Isso é, os grandes comerciantes, os administradores do Rio, perceberam que dava para engolir o tráfico africano que tinha sido abandonado pelos ingleses e americanos. Isso aparece imediatamente nas estatísticas que eu vou mostrar para vocês na época. Enfim, então, em 1808, uma tríplice convergência, eu recapitulo, a chegada da corte, não é? E que vai levar também à abertura do tráfico de Moçambique para o Rio de Janeiro, e essa administração experiente vai possibilitar que o governo do Rio de Janeiro resista até a 1850 às pressões para interromper o comércio de escravizados com a África. Vejam bem que é uma resistência muito importante ao sistema dominante inglês, sinistra, mas importante, nesse sentido, sinistra moralmente, historicamente, mas importante do ponto de vista para entender a independência do Brasil. A outra convergência é a abertura dos portos com a Inglaterra, para a Inglaterra, e a reexportação de produtos ingleses aí junto dos produtos brasileiros e portugueses para a África. E o terceiro evento que ocorre nessa época é a liberação de zonas maiores de outros portos africanos para os negreiros portugueses e brasileiros, porque esses portos são abandonados pelos ingleses e pelos americanos. Isso, então, é algo que é fundamental, porque a gente, de vez em quando, no Brasil, aparece essa história de perder o bonde, não é? Não tem, de vez em quando, essa história, perdemos o bonde em tal momento, perdemos o bonde em tal outro momento, as commodities, o boom demográfico, o bônus demográfico, quando a população brasileira estava crescendo de maneira acelerada, agora não está. Tem várias histórias assim de que perdemos o bonde. Todos os países têm essa coisa de perder o bonde. Eu tenho um amigo peruano, que o pai dele vivia dizendo para ele que os peruanos tinham perdido o bonde do guano. O guano era o fertilizante de dejeto de aves marinhas, que era o fertilizante dominante de exportação do Peru até a invenção do fertilizante químico na segunda metade do século XIX. Cada país tem a ideia de ter perdido o bonde. Mas poucos, como o Brasil, e eu queria corrigir, entraram no bonde errado. Entrar no bonde errado é achar, em 1822, que você pode, contrariando a pressão inglesa, contrariando o direito internacional, continuar o tráfico de escravizados a despeito dos tratados internacionais assinados e das leis votadas pelo Parlamento brasileiro a partir de 1831. Isso é pegar o bonde errado, porque vai haver aí esse processo de extensão do escravismo no Brasil, que vai nos levar até 1888, com as consequências que vão ser dramáticas na história social
e na história econômica brasileira, essa manutenção do latifúndio, na história social, essa opressão da população afro-brasileira e esse problema todo que nos salta aos olhos também frequentemente. Eu queria agora mostrar o gráfico que eu pedi, o comandante Braga gentilmente vai pôr. Esses são gráficos que eu utilizo muito. Eu tirei isso, primeiro eu vou dizer a fonte, para quem estiver interessado e não conhecer ainda, tem um database com as estatísticas acuradíssimas do tráfico transatlântico de escravo. É só ir no Google e botar Slave Voyages, no plural. Você vai cair no Transatlantic Slave Trade Database. É essa sigla aqui, TSTD. Eu, então, peguei esses dados que estão consolidados lá e que hoje são indisputados, eu não vou entrar no processo de constituição desse banco de dados, que eu acompanhei praticamente desde a discussão inicial, em 1985, num congresso sobre o tráfico de escravizado feito em Nantes, o grande porto negreiro da França, e que há brasileiros que trabalham. O Daniel Gonçalves é um historiador brasileiro que participa ativamente agora. O professor Manolo Florentino, que nos deixou este ano, lamentavelmente, também participou da constituição desse database. Eu, então, separei aqui a média decenal dos africanos desembarcados, deportados para as Américas, desembarcado, hein? Separei o Brasil, que está em azul, do restante das Américas. Então, todas as Américas, fora a América Portuguesa e depois o Brasil. Você vê, então, começa o restante da América, começa forte, porque começa para as Antilhas, primeiro como produção de açúcar, na área que é hoje, que se chamava Ilha de Hispaniola, foi o nome que Colombo deu para a ilha, que é a República Dominicana e Haiti, a antiga colônia francesa de São Domingos. Depois o Brasil sobe, a Alta do Açúcar, a WIC, a West Indies Company, a invasão holandesa no Atlântico Sul. Eu queria lembrar, os holandeses, isso é uma coisa também, outro viés do ensino médio, ensino universitário. Os holandeses invadiram o Brasil? Não! Os holandeses invadiram o Atlântico Sul. Eles viam isso como um conjunto, como a Inglaterra viu no século XIX, depois da independência do Brasil. Por quê? Porque o Maurício de Nassau vai dirigir a colônia em Pernambuco e explica em Amsterdã que o que dá lucro ali é não só vender açúcar, mas é vender produtor de açúcar para os senhores, isto é, escravizado africano. Então tinha que ocupar Angola. E ele joga a frota dele para Angola, diante da hesitação dos acionistas da Companhia das Índias Ocidentais. A ação até cai da companhia. E a contraofensiva luso-brasileira será também simultaneamente em Angola e em Pernambuco, porque em 1848 sai do Rio de Janeiro a frota de Salvador de Sá, que expulsa os holandeses de Angola no ano da primeira batalha de Guararapes. Então, esse é um fenômeno importante que tem que ser visto dos dois lados do oceano. Saídos do Brasil, os holandeses vão lançar um sistema escravista nas Antilhas. A Inglaterra rouba a Jamaica da Espanha em 1655 e transforma numa colônia escravista também. E o sul dos Estados Unidos começa a produzir também tabaco. Há, então, uma concorrência nova no açúcar e no tabaco. E há uma crise geral da economia, aliás, que vão derrubar as importações brasileiras. Retoma na alta do ouro,
a queda do ouro, mas aí começa, como eu disse, a partir da Guerra de Independência Americana, o boom do agronegócio, das exportações de agronegócio brasileiro, e principalmente do café. E aqui, quando a Inglaterra e os Estados Unidos acabam o tráfico, olha essa queda aqui, o Brasil sobe, os desembarques do Brasil aumentam quase na mesma proporção. E depois caem abruptamente em 1850. Esse pedacinho que eu continuo aqui é o tráfico ilegal para Cuba. São espanhóis, americanos, mas eu queria lembrar, não tinha nada a ver com o Brasil, porque Cuba era uma colônia espanhola, era Madrid que tinha que gerir esse problema com a Inglaterra. Geriu tão mal que acabaram os Estados Unidos invadindo, declarando guerra à Espanha e criando um protetorado sobre Cuba. O Brasil é o único maior exportador de produtos agrícolas, tropicais, o maior importador, e o Rio de Janeiro vai se tornar a capital negreira das Américas, o porto onde entram mais africanos nas Américas, à medida que Luanda se torna o maior porto de exportador de escravizado nas Américas. É isso, então, que se eu podia assinalar como problemas do imaginário no Atlântico Sul. Houve uma parte da classe dirigente brasileira e da classe dominante que imaginou um Atlântico Sul do século XIX igual ao do século XVIII, igual ao do século XVII, isto é, o Brasil e o Rio de Janeiro, a Bahia e Pernambuco, em particular, ligados umbilicalmente a Luanda, a Benguela, a Judá e Guiné-Bissau. Isso não aconteceu e nós temos que meditar isso nesses 200 anos do centenário. Eu agora já tenho aqui uma pergunta que eu vou responder. Qual a melhor estratégia? O professor... Não, alguém me chama de professor José Alencastro. Eu me chamo Luiz Felipe de Alencastro. Eu acho que é Gabriel Soares, eu não sei. É um estudante de Relações Internacionais, está aqui. Qual a melhor estratégia que o senhor acredita que propiciaria uma maior ampliação quanto ao tema do mar e da defesa marítima? Eu acho que tinha que começar para dizer, desde o final do ensino primário, para os estudantes brasileiros, o Brasil tem a maior costa nacional atlântica. Isso é fundamental na história do Brasil. Isso explica uma série de eventos. Depois, no ensino médio, tinha que dizer os holandeses invadiram o Atlântico Sul. Depois tinha que dizer, quando foi aberto o canal de Panamá, começa o movimento de reorientação da navegação do norte do Brasil para o norte, que vai se acentuar agora com a ampliação do canal do Panamá, que já foi feita, talvez com a segunda criação de um outro canal na Nicarágua pelos chineses. E quando vier a navegação mais regular no Ártico, que já existe, nós temos que repensar totalmente a estratégia. É isso. E o ensino da história marítima no Brasil. Se tiver outra pergunta, eu estou disponível. Se não, eu agradeço a atenção de todos e cedo a tela